Muitas vezes acreditamos que, para melhorar nossa edição, precisamos aprender técnicas sofisticadas e animações super dinâmicas que prendam o olhar do espectador na tela, não deixando nem ele piscar. E é claro que isso é muito importante, mas não podemos esquecer que ainda mais importante é ter um entendimento claro de alguns conceitos básicos já consolidados na edição de vídeo. De grosso modo, editar um vídeo é pegar um monte de takes, cortar o que não se quer e juntar o restante, certo? E claro, a forma com que esses cortes serão feitos dependem unicamente do objetivo do vídeo. Em obras como filmes e séries, por exemplo, em geral não queremos que o espectador sinta o corte. A ideia ali é mantê-lo atento à história que está sendo contada. Ela é o foco principal do vídeo. Não é interessante que ele fique distraído pensando, olha ali um corte, olha só uma transição. E pensando exatamente nisso, no vídeo de hoje vamos abordar 8 técnicas básicas de corte, que são super fáceis e que vão melhorar a sua base e deixar sua edição mais profissional e assertiva para esse tipo de obra. E também com um pequeno bônus para quem chegar até o final. Começando com a primeira: o match cut. Esse é um estilo de corte onde algo entre duas cenas distintas se conectam de alguma forma, podendo ser uma conexão visual, uma conexão de áudio e até mesmo uma conexão de movimento. Por exemplo, no caso da conexão visual, você pode ter alguma forma específica que seja parecida entre as duas cenas e usar essa forma para fazer uma transição mais suave. Na conexão por áudio, a ideia é bem parecida, mas usando áudio. Ou seja, o som de uma cena casa com a outra cena. Olha só. Já a conexão por movimento busca combinar uma movimentação semelhante nas duas cenas, como alguém correndo para alguma direção. Essa é uma técnica muito usada e muito eficaz, porque cria uma ligação entre duas cenas que até então não tinham uma ligação. Número 2, corte na ação. Também conhecido como corte no movimento, esse é um conceito usado a todo momento no cinema. Quando temos uma mesma ação, mas gravada em ângulos diferentes, é interessante que o corte seja feito no meio da ação. Por exemplo, se eu tenho aqui esse take um pouco mais amplo e esse take mais próximo, eu posso mostrar o início da ação no primeiro take e fazer um corte e deixar ele terminar no segundo take. Mas além de suavizar um corte, essa técnica também pode dar ênfase a uma ação. Um exemplo bem fácil é a cena de um soco. Se o corte for feito bem no momento do impacto, isso vai dar uma ênfase maior para a ação. Número 3, corte no ritmo. Como o próprio nome diz, aqui a ideia é cortar os takes seguindo o ritmo da música. Então, se de repente tem um trecho do seu vídeo que só vai ter uma música de fundo, é uma excelente oportunidade para usar essa técnica a seu favor, fazendo cortes que casem com a batida da música. Aqui a ideia nem é fazer o corte passar despercebido, mas sim mostrar que eles foram feitos com um propósito. E para isso o CapCut tem uma função que ajuda demais. Vamos lá ver? Essa aqui é a música que eu vou usar. Como que a gente fazia antes? A gente ia ouvindo a música e ia marcando os pontos de batida dela. Mas hoje o CapCut faz isso automaticamente. Basta selecionar a track da música, clicar aqui nesse marcadorzinho com esse símbolo de AI, e aqui vai ter a opção de marcar batidas, onde ele marca somente uma determinada batida da música, e se você marcar a opção música, ele marca todos os tempos da música, uma marcação muito mais detalhada. Agora que a gente já tem as batidas marcadas, é só posicionar as cenas entre elas. E nesse caso, não se pegue a colocar uma cena por batida, aliás, nem é legal fazer isso, porque senão a sua edição vai ficar muito previsível. Então é interessante que você mescle cenas de um tempo, mas também cenas mais longas, que durem 2, 3, 4 tempos, e até cenas mais curtas, como é o caso aqui, ó, 2 cenas em um único tempo. E nesse momento também é importante pensar em usar a música ao seu favor. Então, se houver momentos mais marcantes nela, você usa esse momento para mostrar as cenas mais importantes e impactantes. Olha só como que ficou. Número 4, J-Cut. Essa já é uma técnica bem mais conhecida e usada a exaustão em todo tipo de conteúdo audiovisual, onde nós usamos o áudio para deixar o corte mais suave. Ao invés de simplesmente colocarmos a primeira cena ao lado da segunda, nós separamos o áudio, faço um corte aqui no pedaço do vídeo e
puxo aqui para a esquerda, de forma que o áudio entre antes do vídeo. Esse conceito leva o nome de J-Cut porque, olha só, o corte fica parecendo uma letra J. Esse tipo de corte funciona muito bem em transições de cena, dá uma olhada. Número 5. L-Cut. É exatamente o que você está pensando. É parecido com o J-Cut, mas nesse caso o corte fica no formato da letra L. O que isso significa na prática? O áudio da primeira cena vai se prolongar por mais um tempo depois que a segunda cena aparecer. Então aqui é só fazer o inverso. Eu vou puxar o vídeo aqui um pouco para a esquerda e ajustar dessa forma para que o corte fique parecendo uma letra L. Esse método é muito usado para cenas de diálogo, onde um personagem está falando e a câmera corta para o segundo personagem antes do primeiro acabar de falar. Assim é possível ver a reação do segundo personagem. Cara, eu vi uma muito boa esses dias, eu tenho que te contar. Sabe qual que é a galinha que quando tropeça surta com todo mundo? É a caipira. Número 6. Eye Trace. Em português, esse conceito seria algo como rastro ocular. E aqui a ideia é guiar o espectador entre as cenas para que ele não fique perdido, procurando onde está o assunto principal do vídeo, como se ele estivesse procurando o Ali. Mas acho que aqui é mais fácil explicar com um exemplo. Nessa cena, concordamos que o ponto principal do vídeo é o casal, ok? O ideal é que na próxima cena o ponto mais importante esteja no mesmo local, ou pelo menos perto de onde estava no take anterior, porque é ali que o espectador já vai estar olhando. Olha só que estranho fica se ocorrer o contrário. Talvez você nem perceba, mas naquelas cenas de lutas frenéticas dos filmes, os editores abusam do eye trace para que você não se perca, e eu sei que ainda assim você se perde. Agora imagina como seria se nem usassem essa técnica. É óbvio que, dependendo do caso, pode ser que não dê para fazer isso com as cenas que você tem à disposição, mas sempre podemos considerar dar um zoom ou reposicionar. E se você quiser mudar o foco de um lado para o outro e não tem uma cena intermediária, pode considerar prolongar um pouco mais o take, e assim o espectador tem um tempinho para se situar. Mas agora, antes da próxima técnica, vou reservar um tempinho para que você deixe a sua inscrição nesse canal. Isso mesmo, estamos chegando a 1 ano de canal e quase 60 vídeos. Então, se você tá gostando desse, tem pelo menos mais 50 parecidos com ele disponíveis absolutamente de graça para você. E se você já viu todos, não entreis em pânico, porque como você sabe, toda semana sai vídeo novo. Então amaceta esse like e se inscreve para receber nossos vídeos no conforto da sua homepage e de quebra empurrar nosso canal para mais pessoas. E lembrando rapidinho da nossa área de membros do canal, onde você pode ter acesso a uma série de benesses e vídeos absurdamente exclusivos pela quirelinha de R$ 4,99. Mais barato que uma bolacha passatempo. Agora sim, seguindo, vamos para a próxima dica, que é a número 7, Match Movement Cut. Quando você está trabalhando com cenas que possuem movimentação de câmera para algum sentido específico, é interessante unir cenas que se movam na mesma direção para que os cortes fiquem mais suaves. Nesse meu exemplo aqui, o primeiro take está girando no sentido horário. Então é interessante que no próximo take ele continue se movendo para o sentido horário. Se meu primeiro take se move num sentido e o meu segundo take se move para outro, colocar ambas as cenas lado a lado vai deixar um corte muito gritante, olha só. E é claro que isso não depende unicamente de você, editor, mas sim das cenas que você tem à disposição. Então, se as cenas foram gravadas com planejamento, as movimentações delas devem casar entre si. Mas se não for o caso, tem algumas funções que podemos utilizar. Nesse nosso caso, onde uma cena vai para um lado e a outra vai para o lado oposto, nós podemos resolver invertendo essa cena. No CapCut é só clicar com o botão direito, vir aqui em editar, reverso. E olha só como o corte fica muito mais fluido. Mas é claro que nem sempre é possível fazer isso. Então você tem que observar bem se no seu take tem alguma coisa que entregue que ele foi invertido. Como carros, pessoas andando, de repente líquidos. Já se a movimentação for na horizontal, outra opção válida é espelhar o vídeo. Tomando novamente cuidado para que não tenha nada na cena que entregue isso, como por exemplo um texto. Mas e se de repente eu quero que o meu take tenha movimento, mas ele foi gravado estático usando um tripé? Como que eu posso fazer? Usando a nossa própria
próxima técnica, que é a número 8, movimento de câmera fake. Usando keyframes para movimentar escala e posição, somado a alguns efeitos, podemos criar um falso movimento de câmera. Digamos que eu queira dar um zoom no rosto desse ator incrível para dar mais ênfase às suas emoções. Do que precisamos para isso? 2 keyframes e a fé de que ninguém vai perceber. Com a track já na timeline, é só colocar a agulha no começo. Em vídeo básico, eu crio um keyframe em escala e em posição, coloco a agulha aqui no final da track, aumento a escala e reposiciono aqui no centro. E saca só como só isso já deixou a cena muito mais interessante. A mesma coisa pode ser feita se quisermos movimentar lateralmente. Eu vou dar um pouco de zoom nessa cena, vou colocar a agulha aqui no começo e posicionar aqui no momento em que ela aparece. Vou marcar um keyframe em posição. Coloco a agulha no final da cena e alinho aqui com o momento em que ela sai. Se você não quiser uma movimentação linear como essa, você pode abrir as curvas de velocidade e escolher algum preset mais agradável, como esse desaceleração cúbica. Olha só como ficou o resultado. Outra opção interessante é fazer de uma cena estática que foi gravada usando um tripé, parecer que foi gravada com uma câmera de mão. E o CapCut tem um efeito ótimo que simula isso, e esse efeito se chama pêndulo. É só vir aqui na aba efeitos e buscar por pêndulo. Vou arrastar ele aqui por cima do meu vídeo, aí aqui nos detalhes eu vou zerar a torção, eu vou deixar força e velocidade aqui na faixa dos 5. Saca só que legal que fica. E para você que chegou até aqui, eu não esqueci da dica bônus, que é não corte. Deixa o take rolar mais um pouquinho. Quando estamos editando o vídeo, é muito tentador querer cortar o máximo possível as cenas. Ainda mais hoje que estamos numa era em que tudo tem que acontecer muito rápido para prender a atenção do espectador. Mas se nesse mar de caos você eventualmente estender um pouquinho uma cena, ela automaticamente vai ter mais importância e vai chamar mais atenção. Então, se você quer dar destaque a uma cena específica, não corte, deixa ela rolar mais um pouquinho. E tem uma última coisa que eu não posso deixar de citar aqui para concluir. Conhecer essas técnicas e saber usá-las é super importante, mas saber quando não usá-las é igualmente importante. Esses conceitos são usados para deixar a edição o mais imperceptível possível e deixar o espectador o mais confortável possível com a história que está sendo contada. Mas caso seu objetivo seja ser propositalmente desconfortável, você pode fazer exatamente o oposto de tudo que foi dito aqui e causar esse desconforto. O ponto é que no final tudo depende de qual é o objetivo do seu vídeo. E por falar em vídeo, se você gostou desse, eu tenho certeza que também vai curtir esse aqui, onde explicamos bem didaticamente como funcionam as temidas curvas de velocidade. E enquanto você vai lá ver, eu já vou indo embora porque o corte final tá chegando aí. Tchau!